nós estamos fazendo uma live especial a respeito sobre educação. E a minha convidada especial é nada mais, nada menos do que ela, senhorita Melissa. Então, primeiro nós vamos fazer um tópico, né? Nós iremos fazer uma sequência de, tipo, uma entrevista, e depois nós iremos abrir para perguntas, e quem tiver perguntas, quem tiver algum questionamento, o chat vai ficar aberto, tudo bem? Aí depois, a senhorita Melissa, o que você acha, Mel, da gente subir o povo e trocando aquela ideia depois? Tranquilo. Tudo bem. Oi! Olha como que tá linda. Tá muito linda essa mulher. Ai, obrigada, são seus olhos. Ai, que eu despenquei. Oi, Sol, tudo bem? Oi, Dani, oi, Mai, oi, galera. Sejam todos bem-vindos. Derrubei. Me chama de Mel, vai. Tá bom, Mel. Bom, primeiro eu criei um roteiro. Criei um roteiro pra gente não se perder. Então, o propósito da nossa live é porque a gente divaga, né? Nós falarmos dos... Nós decidimos fazer essa live. Tranquilo, Xi. Decidimos fazer essa live para podermos discutir um pouco, tudo bem, Thales? Sobre os desafios, estratégia para uma educação que transforma, né? Apresentada por mim, né? O Wilson Osório, com a minha convidada especial, a Melzinha. E o objetivo principal é criar um diálogo autêntico, prático, né, que envolve os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, que os educadores enfrentam, né? Contar um pouco da experiência e também para falar um pouco das questões, né, que precisam ser melhoradas, outras que precisam ser um pouco mais vistas. Então, eu vou começar com a seguinte pergunta. Mel, para quem não te conhece, diga para eles, quem é Melissa Girardi? Para os mais conhecidos, Mel. Então, eu sou a Mel, não vou falar minha idade, tenho 41, estou na educação fazem 22 anos, não escolhi a educação, assim como eu já contei para muita gente, mas sim a educação me escolheu. Eu estudei a minha vida inteira querendo fazer medicina, era uma coisa que eu tinha muito focado. E só que ninguém me contou os desafios que eu teria quando eu quis fazer medicina, né? Eles não seriam poucos, eles seriam vários. E eu fui durante muito tempo focada só nisso. Até que chegou um dia em que eu tentei o vestibular e não consegui mais. Eu falei, chega, vou mudar de rumo, vou fazer outra coisa, porque acho que não é isso não é pra mim. Fiz serviço social, passei no vestibular. Fiz serviço social, terminei a faculdade, fiz 4 anos de estágio, mas o campo de trabalho super restrito aqui em Curitiba. Então, fiquei desempregada, fiz de tudo um pouco, e um belo dia a minha avó chega pra mim e fala assim, filha, viu um concurso na tua área, de não sei o que lá, social. Eu falei, ai, que legal, vó, que bom que vai ter concurso, né? Aquele tempo a gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje, então as informações chegavam pra gente meio que aos poucos, assim, né? Eu falei assim, mas quanto será que tem a inscrição? Ela falou, não, eu te dou dinheiro e você faz. Eu falei, ai, tá bom. E ela me deu dinheiro, no dia eu virei o pé e fui parar no hospital pra enfaixar meu pé, e quem foi fazer minha inscrição foi meu marido. Chega ele em casa, todo contente com a minha inscrição feita, uma fila gigantesca, tinha mais de 3.000 candidatos no concurso que eu fiz. E quando eu olho o papel, estava escrito educador social. Falei, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Enfim, fiz o concurso, com as leis todas muito afloradas, porque tinha acabado de terminar a faculdade, então passei super bem, consegui, né, uma boa colocação e tal. E caí numa sala de aula com crianças muito pequenas. E agora faço o quê com essas crianças? Eu faço o que com essas crianças, gente? E aí, eu caí na educação e me apaixonei pela educação. Fiquei
né, durante um período ainda sem saber como trabalhar, cru de tudo, sem experiência nenhuma. Peguei algumas pessoas muito boas que me deram algumas dicas. E 4 anos depois que eu estava na educação, a prefeitura fez uma parceria com a faculdade Uninter, que hoje é uma universidade, com bolsa de estudos para quem quisesse cursar pedagogia. Claro que eu fui fazer o vestibular, passei e cursei pedagogia. Isso lá se vão 22 anos que eu estou em sala de aula, me formei em 2011 e fiz pós-graduação ano passado em autismo. Só que eu sou muito curiosa, então eu tô sempre lendo, eu tô sempre buscando, eu tô sempre tentando me informar de alguma forma. E essa sou eu. Enfim, muito obrigado por você se apresentar para quem não te conhece. Mas enfim, para todos nós que conhecemos, sabemos que você é muito querida pra gente, né? E eu também quero. Obrigada. Obrigado, Si. Eu também quero deixar aqui bem claro que a senhorita Melissa Girardi, a Mel, ela me ajudou numa questão muito importante no meu início agora. E também ela me inspirou bastante para escrever um livro, gente. Né? E esse livro, ele se chama Psicopedagogia, Desatando os Nós e Construindo Pontes. Porque sabemos que a educação, ela é um tanto quanto, digamos assim, uma palavra Desafiadora? menos atacadora. Muito desafiadora, exatamente. Então, ela me deu essa grande ajuda, né? Então, eu vou citar uns pequenos trechos do livro, né? Para ficar tudo em ordem, né? E o livro, ele tem como objetivo um convite à escuta, certo? É uma observação com cuidado no contexto educacional, e ele percorre desde os fundamentos da psicopedagogia até a sua aplicação real no cotidiano escolar, certo? Tem um exemplo que a Mel me citou, que é: a educação é para todos. Se eu tenho a capacidade de ajudar um educador, cabe a mim ajudá-lo. O conhecimento, ele não é escasso a ponto de querer guardar para si só, né? Então, Exatamente. ela me ajudou muito mesmo, e inclusive ela está na citação do livro, né, que ela me inspirou a fazer esse livro. O que me deixou extremamente emocionada, né, por estar no livro. Me achei extremamente importante por fazer parte disso. Sim, exatamente. Para mim também foi muito importante. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês fiquem à vontade, o chat está aberto, vocês podem questionar, podem perguntar, estamos aqui para esclarecer dúvidas. E, como eu disse, o nosso propósito aqui é um diálogo aberto, né? Certo, não somos entendedores de tudo, porque o conhecimento ele se renova a cada dia, mas eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta, Mel. Deixa eu pegar o meu roteiro aqui. Bora! Tá. Com o roteiro em mãos, lá se vai minha primeira pergunta. Vamos lá. Para começarmos e para que o nosso público te conheça melhor, você já se apresentou. Quem que é a Mel? Enfim, já sabemos quem que é a Mel. Obrigado, Aninha. A minha primeira pergunta é: na sua visão como pedagoga, como educadora, qual é o maior desafio prático de gerenciar a diversidade no dia a dia e como você faz para que nenhum aluno se torne invisível em meio a tantas demandas diferentes? É bem difícil, né? Nós temos aí pessoas com sala com 30 crianças, sei lá, minha sala agora tem 28 crianças. Nós temos 5 crianças laudadas e várias esperando um laudo. Cada uma com uma especificidade diferente, né? A gente sabe que todas as crianças são diferentes, independente de crianças típicas ou atípicas. Cada uma é única. E eu acho que para a gente deixar essa criança como protagonista e essa criança que não se sinta invisível, né, não fique invisível, eu acho que a escuta do professor, ela é primordial. Eu acho que o professor precisa, eu acho que o professor ele precisa estar muito atento
a tudo que está acontecendo à sua volta, né? As crianças, elas às vezes elas não falam diretamente com a gente, mas elas conversam muito entre si. Elas conversam muito nas brincadeiras e elas conversam muito enquanto elas estão fazendo as propostas. Então eu acho que um educador potente, um professor potente, é um professor que escuta as crianças e que ele traz essa escuta para dentro do seu planejamento, né? Não adianta você fazer um planejamento que você acha que você está arrasando e para as crianças aquilo não faz sentido, né? Então, assim, eu acho que você tem que ouvir o que as crianças estão falando, você tem que levar aquilo em consideração e você tem que prestar muita atenção em cada criança. Às vezes, tem criança que parece que não está prestando atenção no que você está fazendo, mas ela está atenta do jeito dela, né? Então, você olha para a criança e você vê que de alguma forma ou de outra ela está prestando atenção, que de alguma forma ou de outra ela está participando daquela proposta, né? E se ela não estiver participando daquela proposta da forma como você espera, tá tudo bem também, desde que ela esteja se sentindo pertencente àquele grupo que ela tá, né? Eu acho que o que importa para a criança é se sentir pertencente. Ela vê que ela faz parte daquele grupo e que ela é importante para aquele grupo. Eu acho que assim as crianças elas acabam até querendo participar mais, querendo fazer mais coisas. Oi, Gabi. Tem criança que não faz a proposta do papel e tá tudo certo. Quando a gente vai para a área externa, aquela criança se solta de uma forma incrível. Então, ela não precisa estar apegada àquela proposta de papel, àquela proposta dentro da sala, né? Uma das nossas propostas aqui em Curitiba é desemparedar as crianças, levar as crianças para fora. E a gente vê muita criança que dentro da sala fica retraída e que lá fora não, que lá fora ela se solta. Então, eu acho que é esse olhar, eu acho que é essa visão, essa escuta que vai fazer com que a gente perceba as crianças e perceba quais são as suas potencialidades. E aí a gente consegue fazer com que essas crianças, elas vão ampliando aquilo que elas já têm de bom. Então, eu acho que é isso. Sempre a escuta e sempre levar em consideração a criança como protagonista. Bom, o Snoop, ele perguntou o seguinte, Mel. Boa tarde, Mel. Acha que a convivência de uma criança especial pode afetar outra que não seja? Não, nunca, nunca. A gente trabalha muito com as crianças esse olhar sensível para aquelas crianças atípicas. A gente explica para ela, pelo menos assim, aqui em Curitiba, a gente já faz esse trabalho de respeito desde o berçário. Então, as crianças já vão passando de turma para turma, já conhecendo as crianças atípicas, já conhecendo muitas das especificidades de cada criança. Oi, Lu! E assim, e eles respeitam essas diferenças, né? O cuidado que eles têm com as crianças também é uma coisa incrível. A gente tá sempre reforçando, porque tem crianças que a gente sabe que fogem da sala, que vão para outro espaço, que precisam dessa fuga para se organizar. Então, quando eles veem uma criança saindo, eles correm, prof, fulano saiu, vou lá atrás dela para buscar. Então, eles têm esse cuidado, eles têm esse carinho com as crianças, e eu acho que é muito difícil uma criança típica se afetar por uma criança atípica. Eu acho que isso não existe. Eu acho que, assim, eles acabam desenvolvendo um cuidado muito maior, um respeito muito maior por todas as crianças. E a gente, pelo menos, tenta trabalhar com que eles tenham o maior respeito e o maior cuidado possível com todo mundo. Exatamente, até porque... Não sei se era isso. Quando existe uma diferença, não é que vá interferir, mas existe o fato da aceitação, né? Às vezes, sim, não é nem a aceitação da criança, porque criança não nasce preconceituosa, criança não nasce homofóbica, criança não nasce fazendo bullying, mas o que acontece? A convivência, né, familiar, porque a convivência familiar interfere muito na educação da criança. Os professores estão para ensinar. A educação, ela vem de casa. E a criança, ela repete aquilo que acontece dentro da própria casa.
né? Muitas Só vezes e complementando, muito. aproveitando o gancho. Sim, Isso, sim, muitas vezes certíssimo. e muito. Agora, a outra pergunta que eu queria te fazer, Mel, era o seguinte. A respeito dos alunos apáticos ou desafiadores, né? Que é a palavra, o termo correto se dizendo. Apático ou desafiadores. Muitos professores associam como desinteressados ou preguiçosos, né? Então a minha pergunta é, com o olhar pedagógico, pode ir além do rótulo? E que estratégia e mudança de Com postura você certeza. sugere a um professor? É, qual estratégia você, tipo, ou mudança de postura você sugere para um professor que possa se reconectar com o aluno e investigar realmente o que ocasiona aquele comportamento? Porque sabemos que não existe aluno preguiçoso, né, e muito menos desinteressado, mas existem formas e métodos, obrigado, Luna, de se trabalhar para que o aluno aprenda. Eu acho que existe uma linha muito tênue, né, Obrigado, entre Luna. você rotular a criança tipo de preguiçosa, de falta de limite, e alguns transtornos que a gente conhece hoje em dia. É uma linha muito fina e a gente, pelo menos a gente enquanto professor, a gente não tá ali para dizer é falta de limite, é preguiça, é isso ou é aquilo. Então cabe a gente sim observar as crianças, prestar muita atenção no que a criança gosta, no que atrai aquela criança, porque a criança é apática, mas alguma coisa ela gosta de fazer. Em algum momento ela vai se sentir confortável fazendo alguma coisa. Né? Ela não vai passar o dia todo sendo apática, ela não vai passar o dia todo te desafiando. Ela tem alguma coisa que ela vai sentir prazer em fazer, e aí a gente pensar no que fazer com essas informações que a criança traz pra gente. A gente, enquanto professor, novamente falo, a escuta. A escuta de tudo que está à nossa volta e às vezes até a escuta da família, né? Perguntar para a família, em casa, como que é em casa está acontecendo a mesma coisa, não está acontecendo a mesma coisa, para a gente tentar identificar o que aquela criança tem. Às vezes é um problema biológico, um problema médico, às vezes a criança tá com falta de vitamina. A gente vê muito isso hoje em dia, as crianças não comem direito, se alimentam mal. Então a criança, tá sonolenta o dia todo, não quer fazer nada, é preguiçoso. Gente, alguma coisa por trás tem. Então vamos investigar. E aí a gente cabe fazer relatório, passar para pedagoga ou para outras instâncias que não sei como funciona na escola de cada um, mas na nossa a gente passa para pedagoga, passa para nossa gestora. E aí a gente encaminha para o médico encaminha para um especialista, fazem N exames até descobrir o que a criança tem. Ninguém é apático o tempo todo porque quer, né? Principalmente sendo criança. Criança quer brincar, criança quer correr, criança quer pular, criança quer fazer as coisas. Então eu acho que assim, a gente precisa investigar muito bem o que essa criança tem para irmos além dos rótulos. Né? Então, chegou lá no final de tudo isso, não descobrimos nada que possa estar justificando, aí a gente vai passar para uma outra coisa. Mãe, como é que tá o sono? Tá dormindo em casa? Que horas vai dormir? Gente, eu tenho criança que passa a noite no celular, vai dormir 5 horas da manhã. É lógico que a hora que tem que acordar para ir para a escola, a criança não vai querer. É lógico que ela vai estar com sono. Só que a família não sabe que a criança passa a noite no celular. Então, assim, eu acho que tem que ser investigado, sim, todas as possibilidades, até a gente descartar tudo para conseguir chegar nesse meio tempo, assim. É desafiador pra gente? Muito. Obrigado, porque às vezes a gente tá lá super empolgado, obrigada, filha, fazendo uma proposta e a criança tá lá. E aí? Né? Mas assim, também digo que tem um outro lado. Às vezes a criança tá lá sentada do outro lado da sala brincando e parece que não tá prestando atenção em nada, e é a criança que mais prestou atenção em tudo que estava acontecendo enquanto você estava ali. Então, às vezes, é a forma dela de prestar atenção naquilo que tá acontecendo. Então, tá lá brincando, a gente tá fazendo uma atividade X e a criança tá lá brincando do outro lado da sala, montando um quebra-cabeça.
Aí a professora pensa assim, meu Deus, essa criança tá montando quebra-cabeça enquanto eu tô aqui falando, me desdobrando em 1000 pra fazer a coisa acontecer e ele tá lá montando quebra-cabeça. E aí você pergunta assim, ai, qual é a parte que vocês mais gostaram? Ele foi o primeiro que levantou a mão e falou, eu gostei da tal parte. Então, eu acho que ele tava prestando mais atenção do que os outros que estavam ali, às vezes, se fazendo de interessados. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção em tudo isso. Acho que o professor, ele toma mais atitudes. Eu já vi uma frase que diz que o professor, ele toma mais atitudes que um neurologista por minuto. Porque a gente tem que estar prestando atenção em todos os lugares e em tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, com 30 crianças dentro de uma sala. Então, é essa atenção que a gente tem que ter.